Olá, sejam bem-vindos ao nosso Falando em Festa, o nosso podcast do pessoal de eventos para Bauru região e para todo o Brasil. Hoje é um imenso prazer estar com o Sérgio da Azaleia aqui. Já ele vai se apresentar, vai falar, mas eu queria deixar umas mensagens antes. Queria pedir, claro, de sempre para vocês curtirem, compartilharem, seguirem a gente nas redes sociais. Temos aqui o nosso parceiro, o Richard, que está há muito tempo com a gente, comprou essa ideia, tem investido em nós e tem dado muito certo. Agradeço de cara o Richard. Delô, colocar a propaganda do Richard aqui embaixo para casamentos, é o cara é a bola da vez aí em parte de vídeo. Obrigado, viu, Richard? Parceiraço. Serginho, nosso parceiro de decoração, tá aqui, seja muito bem-vindo. Nós Falando em Festa, muito legal, muito prazer recebê-lo aqui. A Amanda vai falar um pouco contigo também, mas vamos explorar o Sérgio hoje aqui. Maravilha, obrigado, Léo. Prazer, Serginho, boa tarde, né? Prazer não, nós já conhecemos ele pra caramba. Prazer em estar aqui. Prazer em estar aqui, participando com a gente. Vamos lá, quem é o Serginho sem ser Azaleia? Bom, primeiro Sérgio sem Azaleia. Se apresente, fala quem é o Sérgio sem ser Azaleia, e depois não quer saber da Azaleia. Eu sou o Sérgio da Azaleia. Bom, todo mundo me conhece como Serginho da Azaleia. Né? E algumas pessoas até acham que Azaleia é meu sobrenome, mas não é. Tá? Azaleia é só empresa. Bom, fora da Azaleia, cara, é algo... Eu não tenho muito, né, fora da Azaleia, a não ser família, né? Porque a gente trabalha muito, graças a Deus, mas o pouco tempo que sobra pra gente é curtir a família, é viajar, gastar o dinheiro que ganha com a esposa. Viaja bastante, né? Pelo que eu acompanho. Viagens curtas, mas bastante, né? A esposa gosta de... Você é pequena também, né? Tem, curtir a filhota, né? Levar para um canto, para o outro. Hoje em dia a gente trabalha para os filhos, né? Para a esposa e para os filhos, né? Que bom. Então esse é o que sobra do tempo da Azaleia do Sérgio. Que legal. Bom, você já fez a média com a patroa aqui, já ganhou um alvará longo, já está garantido. E então a gente quer saber. Eu te conheço como Serginho da Azaleia há muito tempo. Quanto tempo tem a Azaleia de mercado? Cara, a Azaleia, na verdade, começou como floricultura. Isso era a segunda pergunta, você já me atropelou. Mas vamos lá. Mas, como começou a decoração, não de eventos, mas flores, decoração? Como chegou isso na sua vida até começar a Azaleia? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, isso começou por um acaso. Não tinha nada no meu projeto em trabalhar com flores, né? Isso quantos anos atrás? Há 33 anos atrás. Puta que pariu. Isso em 92 para 93. Legal. No auge dos meus 15 para 16 para 17 anos. Uma ligação que não era nem para mim, sim para o meu futuro cunhado, né? E para fazer um bico, fazer lá umas 2 semanas de trabalho numa floricultura que chamava-se Floricultura Azaleia. Né? Então a Floricultura Azaleia, ela tem mais de 33 anos. Ela é antiga, mais antiga que isso. Ela começou em 91. Próximo. Começou em 91 legal. E de 92 para 93 eu fui chamado para fazer lá um bico, vamos dizer assim, né? Freelance, o antigo proprietário. Vamos ser mais... Você foi socorrê-lo? Fui socorrer, isso. E automaticamente era para uma semana, foi 2, 3. Acabei que gosto muito do que eu faço por isso, né? Eu sempre tive essa pegada com coisas mais flores. Eu sempre gostei de artesanato, vamos dizer assim, né? Na minha infância eu mexi com bastante artesanato. E aí acabou que ficou 1 mês, 2 meses, fui efetivado na empresa e, cara, dali pra frente, inclusive a empresa, a floricultura, ela contratava um decorador para fazer os eventos deles. Né? Entendi. E aí eu comecei a acompanhar o decorador, eu peguei o jeito da coisa e eu assumi, né, e fiquei como uma decoração, né, assim, ainda não era floricultura mesmo, né? Era uma época que você... Antigamente era muito isso, né? Sim. As floriculturas eram floriculturas. Mas assim, é totalmente diferente, Léo. Era uma venda, tipo, você tinha, eu me lembro até hoje que era um albinho de foto 10 por 15, você tem 1, 2, 3 opções, né? Você escolhe e acabou. Você escolhe daquilo ali, o antigo flor do campo, crisântemo, violetinha nas mesas, era coisa assim que, né? Enfim, mas aí depois de um certo tempo eu
fiquei mais firme com a parte de decoração dentro da Que era da família, então, da sua esposa? Não tinha nada a ver. Era uma empresa, um pessoal de Araraquara. Ah, era um outro dono. Na verdade, quem fez a ligação, que era para o meu cunhado naquela época, era primo da minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Ele trabalhava nessa floricultura na época. Entendi. Eu não sabia dessa história. Na verdade, é uma história bacana, legal. Mas enfim, você vai entender onde eu vou chegar. Depois de 8 anos trabalhando como funcionário dessa empresa, tá, dessa floricultura, a floricultura já lá não estava boa das pernas, o antigo proprietário ele começou a trabalhar fora e funcionários todos foram se acabando e eu fui o único que ficou. E chegou a um ponto que a empresa fechou. Vou parar as atividades e não vai ter como a gente continuar, então vou ter que te mandar embora. Eu falei, puxa. Aí eu pensei comigo, mas Você era muito novo ainda, 8 anos, você já tem uns 23 para 24 anos. Uns 20 e poucos anos. Legal. Só que aí, cara, surgiu uma oportunidade assim que veio para mim, falei, cara, vou comprar. Falida, falei, vou comprar. E no ano de 2000 eu comprei. Era a oportunidade. Era a oportunidade. Eu estava 8 anos, já sabia o que tinha que fazer. Sim. Né? Enfim, comprei a floricultura, graças a Deus a floricultura se pagou sozinha. Eu comecei a me Que era aqui embaixo. Ela começou na rua Zarias Leite. Aqui embaixo. Entre a 15 e a 7 ali. Isso, quando eu comecei com eles ali, fiquei acho que 1 ou 2 anos ali, ela se mudou para a rua Aparecida, lá embaixo, do lado da igreja Aparecida. Praça Washington Luiz, na verdade. Né? E aí dali eles mudaram depois de frente, na rua Araújo, ainda Praça Washington Luiz, num salão um pouco menor, que foi... mas até então você era funcionário. Ainda era funcionário. Ali quando estava na rua Araújo, que era Praça Washington Luiz, ali onde foi que eu fiz o negócio, eu comprei. Que legal, né? que legal. Comprei assim, juntei o acerto, Sim. né? Você já talvez não iria receber. Não, mas não ia mesmo. Fez bem bolado? Juntei o meu acerto, tinha um carrinho que eu já tinha conseguido comprar, meu carrinho, vendi bicicleta. Bora. Eu gostava de umas caixas de som, eu vendi tudo, juntei uma grana. O valor foi um valor alto na época, fora do normal, mas enfim, graças a Deus. Você arriscou? Arrisquei, assinei umas promissórias, porque naquela época era assim, promissória, aquele salão de recibo. Exatamente, era todo mês, cara, de 15 em 15 dias, era cada 15 dias. Bora trabalhar. Lá, e graças a Deus, cara, até chegar um ponto onde eu vi uma necessidade de que a loja não estava produzindo legal e o casamento estava dando um retorno melhor. Você já fazia as duas coisas, venda de loja e eventos. Sim. Então você já começou a fazer eventos ali. O que chegou num ponto, Léo, é que assim, por exemplo, a floricultura, você tinha que investir uma grana e colocar na prateleira um produto que você levava... Você gerava estoque. Uma semana não vendeu. Perecível, estoque perecível. E o casamento você vendia, depois você comprava. Você já comprava sabendo o que você precisava. Certo, então aí eu falei, bom, acho que essa é a hora, né? Eu abandonei a parte de loja, aí foi quando eu saí, né, da Araújo, eu comecei a ter uma visão melhor, porque foi assim, o que aconteceu que me chegou a essa conclusão? Ali, a floricultura, ela era floricultura e não dava tanto crédito para o casamento. E quando eu comprei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aquele balcão enorme de atendimento das pessoas em pé, coloquei uma salinha pequena ali, simples, mas uma salinha, 2 cadeiras para atender a noiva. E a primeira noiva que eu atendi, eu fiz a pergunta para ela, falei, o que você quer, o que você pensou para o seu casamento? Esse foi o seu primeiro evento? Esse foi. Eu assumi os eventos que estavam da floricultura na época, mas quando eu pude ter a oportunidade de ter o contato com o cliente, com a noiva, foi diferente, porque eu era funcionário, eu tinha, por exemplo, você fechava um casamento, chegava para mim e falava assim, olha, tem que fazer 10 arranjos de corredor e 20 arranjos de mesa. Era isso que era feito. Não era um projeto como é hoje. Né? Então, a partir desse momento, eu comecei a ter uma intenção com a noiva de que o que ela queria, como ela queria, o que ela tinha pensado, o que ela sonhava. E dali eu descobri que realmente era isso que tinha que acontecer. Então, eu fiz o quê? Eu saí daquele ponto que estava num lugar que não estava tendo um retorno legal, porque não tinha uma área bacana para as pessoas estacionar, e não tinha. A loja não estava virando. Não estava. E aí eu mudei aqui para cima. Eu vim aqui para. Você está até hoje? Não. Eu vim, depois você veio para a esquina. Eu vim aqui da esquina das Arias com a Capitão Gomes Duarte, né?
E ali foi onde eu comecei a observar que realmente, né, as pessoas... Evento social era a sua fita. Sim. Aí eu fechei a parte de loja literalmente, fiquei só com as noivas. E esse primeiro casamento, você lembra como foi? Quem Como foi a você, onde foi, como você se sentiu, tamanho? Porque daí você já estava assinando o seu nome. Sim, na verdade, o primeiro casamento que eu fiz como o responsável, vamos dizer assim, pela empresa, foi casamento que estava já assumido pela floricultura, que eu, quando eu comprei, Você trouxe todos eles. Não, mas eu queria saber o primeiro casamento que teve a sua assinatura. Exatamente. Teve a minha assinatura. Que você já não tinha mais o balcão, que você já sentou a noiva, interpretou. Que é mais ou menos o que você faz até hoje. Interpreta. Claro que numa proporção nós ainda vamos chegar no hoje, mas acho que é isso, né, Amanda, que a gente gostaria de saber. Qual foi o primeiro? E assim, como você se sentiu, se você se lembrar dele, claro, de realizar aquilo que você fisgou daquela noiva e o resultado? Bom, na verdade foi assim, foi um casamento, não lembro até hoje, foi na Igreja São José Trabalhador, lá em cima, na Elias Miguel Maluf, né, e era uma decoração só com copos de leite. Né, e já começou os perrengues, né, foi aí que começou, porque copos de leite, meu Deus. O que acontece? Mas fala que foi no verão também, né? Não, na verdade o problema não foi com o copo de leite em si, mas a gente tinha um projeto, assim, vamos dizer, entre aspas, a decoração era com os vidros bem robustos, com copo de leite, só que o corredor era muito estreito. Sempre foi estreito o corredor e muitas das igrejas não permitia afastar dos bancos e tal. Só que como o noivo, né, desse casamento, ele era... Ministro. Ele era ministro da igreja e ele conversou com o padre Milton, que hoje, né, bom, sempre foi padre Milton, sempre foi lá, né? E não, ele autorizou abrir os bancos. Ah, que legal. Só que no dia não aconteceu. Eita. no dia não aconteceu. Então sua primeira festa já rolou começou com perrengue, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente, como a gente é, né, ninja, né? Nós conseguimos encaixar os arranjos entre um banco e outro, a gente conseguiu resolver, mas foi assim, né, uma coisa que a gente não esperava. Mas daí pra frente... Ali claro, já começou a acumular experiência. Sim. Porque isso é fato, né? Sim, O acúmulo de experiência que a gente, você, a Amanda, eu temos é absurdo. Mas na verdade eu pensava o contrário, né? Achou que ia ser mamão? Não, quando eu comprei, falei, agora eu sou o proprietário, agora eu sou o dono. Agora é mais fácil, né? Poxa, agora... Claro. Como não? Pelo contrário. É aí que eu tive que realmente... Aí os boletos eram você que pagava, exatamente, né? aí que eu não tinha horário para entrar nessa aí. Né? Então, mas cara, eu vou falar para você... Eu gosto muito do casamento, gosto muito dessa coisa. E foi indo, e a coisa foi, graças a Deus, foi evoluindo. Demorou um pouco para eu tomar algumas decisões, porque a gente tinha, né, uma insegurança, também, né? Sim, né? Mas como eu disse, como eu parti para um ponto diferente, que eu consegui preparar um escritório diferente, que aí você consegue, né, ter um atendimento diferenciado, aí acabou. E você já desenhava na época? Porque hoje em sempre dia gostei, você Amanda. desenha com detalhes, Amanda, né? sempre gostei de desenhar, cara. Algo assim, que tem algumas pessoas que são contra, né? Não, tudo bem, ele tá falando de mim, viu, gente? Que chama até de pergaminho, né? Os desenhos. Isso foi uma direta, viu, gente? Pra vocês que estão assistindo. Mas bem direto, né? Bem na cara. Mas eu vou falar pra você, eu tenho noivas, cara, que pedem, eu quero fazer um quadro com isso, eu quero guardar. Gente, o que o Sérgio está querendo dizer aqui, quem não conhece, nunca foi atendido pelo Sérgio, é que, na minha opinião, e a gente já falou disso aqui, e num podcast técnico de casamento a gente também vai falar tecnologia, disso. Né? Eu considero o layout de festa 80% do sucesso da festa. E o Sérgio, ele tem uma particularidade que nenhum outro decorador tem. Ele no atendimento, ele faz esse layout. Ele tem um lápis com uma ponta desse tamanho que ele todo dia acorda às 3 da manhã para apontar a ponta e ele usa esse lápis para fazer esse desenho. E eu imagino, como você faz até hoje, que isso é uma assinatura sua, porque eu nunca vi um outro decorador fazer com tanto detalhe de desenhar até as folhas da palmeira no mapa, né? Exatamente. E as noivas adoram isso. É que eu sou um pouco mais eficiente, gosto um pouco mais da eficiência e enfim, mas eu admiro demais a qualidade do desenho. Mas isso é um diferencial bacana, que eu tive uma situação que eu fui
para resolver um detalhezinho num evento que não era eu quem estava decorando, era um buffet que pediu um auxílio. E como de costume, prancheta e o lápis, eu cheguei lá para ver e falei, olha, a moça olhou para mim e falou, você é da Azaleia, né? Eu falei, sim, eu conheci você pelo lápis. Desse jeito. Tinha que vir com ele aqui, né? Então, mas Faltou o lápis, devia ter trazido o lápis. O lápis, a prancheta. Vamos ligar pro Du desenho. trazer o lápis aqui. Não, mas é legal, isso acaba sendo um fator diferente, sim, realmente, que as pessoas identificam, né? E tem noiva. Eu comecei a fazer isso, né? Porque a gente brinca e fala que as mulheres têm dificuldade, né? Tem que desenhar para ver, né? Eu falo com a minha esposa, tem que desenhar para ver. Normalmente são os homens. Não, mas como você trabalha já no ramo, você consegue ter essa visão. Porque é uma visão espacial, gente. Ele está querendo dizer, como mostrar para a noiva, sim, que aquilo que ela quer, que está na cabeça dela, ele entendeu. Estou correto? Correto, corretíssimo. Porque a gente fala as coisas e aqui já cai tudo, aqui já, poxa, você imagina. Às vezes a gente até atropela. E é o que eu sempre falo para a noiva, eu quero fazer um orçamento, peraí, eu tenho que visualizar. Tem que entender o que você quer. Então, para eu visualizar, é instantâneo. Você desenha mesmo que a grosso modo. E você faz isso desde o comecinho? Desde o começo, Léo. Assim, desde o começo, quando eu assumi. Isso, porque agora nós estamos falando do Serginho da Azaleia. Desde o começo, do Serginho da Azaleia. Eu não tinha investido tanto ainda, era mais uns rabiscos a grosso modo, mas hoje a gente começa, hoje vai para aprendendo. Claro, né? Escolhe. Desenha a folha da palmeira. Exato. Não tenho nenhum curso de desenho. Em 3D, né? E desenho em 3D, muito legal. Então é legal, é gostoso. Você é um autodidata nisso. Sim, gosto muito. Eu sempre fui bom na escola, na arte de... Na minha época chamava de educação artística. Não, mas é muito legal, é muito legal. Sempre gostei. Eu acho que por um start é muito legal, né? Sim. Depois, é claro, ele vai evoluir, mas isso eu imagino que as noivas devem se sentir muito interpretadas e acolhidas com isso. Sem dúvida. Isso é um diferencial. E assim, eu já participando de reunião técnica com ele, com as noivas, a separação que ele faz, assim, de cada vaso que vai, o tipo de flor e tudo mais. Isso. É um detalhamento muito grande. O que a irmã está falando é exatamente legal. Porque a gente monta o projeto da decoração em si e depois, para o que eu estava fazendo agora, para você partir daquilo ali para a execução, eu vou esmiuçar tudo aquilo, eu vou desenhar o vaso, o modelo do arranjo e o que vai de flores. Até para facilitar a execução para cada arranjo. Sua equipe. Eu brinco, eu falo que se um dia eu falhar, minha equipe consegue executar. O desenho está pronto. Do desenho está pronto, a equipe consegue executar. Então isso é legal, eu me preocupo muito com isso também, porque a gente trabalha com uma coisa que entrando nisso, de equipe, era uma pergunta que eu tinha. Você mesmo, a Azaleia, está há quantos anos? A Azaleia, 33 anos. Não, mas você cuidando das festas. Você vendendo o seu projeto 33 anos? Então essa loja teria mais que isso. Estaria 35, 36 porque eu estou há 26 anos e eu lembro do Sérgio logo que eu entrei. Mas o volume de eventos seu era menor e quando eu olho e eu falo para muita gente que quando me pergunta hoje, que eu acho que você ocupou um nicho que era da Adma, com a saída da Adma dos eventos, eu acho que você ocupou esse nicho que era do Kiko. Não sei se a Amanda concorda com isso, mas eu lembro muito do Sérgio, que começou com uma decoração bastante simples, bastante modesta, e veio crescendo, e de repente você deu uma virada, um flop nisso aí, e bumba! Isso tem uns 15 anos que eu imagino que você deu essa virada. Tô correto na minha visão? Não, tá correto, é isso mesmo. O que fez essa virada? Porque você partiu de um cara que era uma decoração bastante simples para ser uma referência hoje podemos colocar entre os 2, 3 melhores da região aqui com facilidade. E fazendo antes projetos, como você mesmo disse, que eram apenas arranjos de mesa de bolo e corredor, para projetos que você fica 4, 5 dias montando, porque eu já vi isso. Bem robustos, né? De volumes, de valores, de complexidades assim, impensáveis para aquele Serginho da Azaleia. Não, sem dúvida. E quando é que você teve essa virada de chave? Como é que foi isso? Você consegue identificar isso? Na verdade, as coisas foram acontecendo. Só concluindo aqui que você falou do Kiko da Adma,
na verdade, para mim é uma honra, né? Porque Kiko, para mim você ocupou, eu me inspirei preparou. muito nele também. Eu tinha, né, uma inspiração legal com o Kiko e amizade também com ele, sim, né? Porque ele chegava até me ligar às vezes, falando, olha, eu não consigo mais atender, estou com um casal, um cliente amigo meu, não posso deixar. E ele me indicava. E quando ele parou também, ele começou, né? Ele passou a me indicar ainda mais, né? Não, e para quem não sabe, a Adma foi, acho que uma das maiores referências no interior de decoração. Sim, sem dúvida. Foi dúvida. Pioneira em projetos desses que a gente está falando. Inclusive as jabuticabeiras, né? Que ele, famosa. Você chegava a alugar para ele também, né? Na verdade eu comecei a pegar algumas deles no início, verdade, né? verdade. E aí depois eu descobri a fonte. Né? E aí eu comecei a colocar também nas jabuticabeiras. Hoje a gente deu uma... Hoje não usa, mas naquela época era uma loucura. Não, era no auge, né? A festa que tinha de jabuticabeira era a festa, né? Não, ele fez uma carreta só para carregar jabuticabeira. Sim, porque a logística da jabuticabeira é muito complicada, porque ela pesa muito, né? Então, hoje usa quase nada, né? Usa muito pouco, mas ainda tem a noiva que gosta, que quer, né? Mas foi um marco naquela época. Sim, sem dúvida. E esse flop, quando é que você acha Isso daí que foi acontecendo, foi gradativo, Léo. Como eu estava falando para você, a gente fica um pouco inseguro em questão de investir e assim por diante. Mas a coisa começou, por exemplo, eu sempre falo que foi o próprio cliente, a própria noiva, que foi incentivando isso. Começou a te exigir mais. Porque o que acontecia comigo? Eu tinha uma situação de que a noiva, eu gostaria de ter, você tem isso, não, eu não tenho, você tem aquilo, não. Então você não tinha uma estrutura legal para atender e de repente eu comecei a pensar diferente, eu falei, não, eu tenho. O que eu comecei a fazer? Eu vou correr atrás, entendeu? E há um ponto de você chegar, por exemplo, às vezes a noiva, isso começou uma coisa legal que eu tenho até hoje um diferencial também, porque se você me pede A, B, eu faço A, B e o C. Por quê? Porque aí acontece que as pessoas vão começando a te dar mais credibilidade e você vai investindo mais. Então foi aquela questão. Boca a boca. Exatamente. Eu não tinha jabuticabeira quando a noiva me pediu a primeira. Eu falei, não, eu tenho. Ah, mas quanto você tem? Você precisa de quanto? Eu preciso de 3. Não, eu tenho as 3. Então o valor do casamento, eu separava, vou comprar 3 jabuticabeiras. E isso foi indo, investindo, aonde começou a ter o diferencial, né? O mais elaborado, o mais criativo, né? Porque aí deixou de ser festas, por exemplo, quando a gente fala uma festa tradicional, convencional, é você criar só os pontos necessários, né? E o diferencial é você... Os pontos usuais. Isso, usuais. Bolo, o café na entrada, bolo, um receptivo, um parador e mesa de convidado. Acabou. Eu peguei bastante e um loungezinho ali. Lounge já é novidade. Já é mais moderno. Então, a chegar ao ponto de você começar a colocar coisas, encher, e às vezes tem a noiva que chega e fala, não, olha, eu gostei dessas festas, mas eu quero uma coisa um pouquinho mais, né? É um pouquinho difícil para mim, né? Porque você tem, né, uma assinatura de festa hoje de preencher, né? Eu falo, pessoal, não, mas eu quero só uma mesa de doce. Não, você tem a mesa de doce, mas da mesa de doce você precisa daqui, ali, então você, né, com cuidado você vai explicando para a pessoa, né? Hoje a festa, a decoração de festa é extremamente mais complexa do que é. Ainda tem aquela antiga, mas assim, o público que você atende hoje pede para você coisas que esquece aquela época. Sim, não. São projetos individuais, assim... Eu não posso falar, poxa, não foi bom. Aquilo foi muito. Claro que foi, mas hoje você está em outro estágio. Sim, sim. Mas o que deu um start ainda maior, Léo, por incrível que pareça, todo mundo criticou na época a pandemia, e para mim foi o contrário. Foi a pandemia que me jogou para cima. A pandemia me deu um boom, né? Muito grande. Porque todo mundo, vamos parar, não é hora de investir, não é hora de fazer. Você investiu. Entendeu? Eu fiz o contrário. Eu tive uns problemas no início, né? Eu paguei para fazer os eventos, né? Mas Você apostou, novamente. Claro, né? Todo mundo falou, quem não fizer o preço lá embaixo vai morrer na praia. Eu falei, não vou. Eu tive muitos profissionais que eu falei, não, você tem que abaixar o seu preço. E acabar morrendo, né, no mercado. Sim. Como muitos, né? A gente tem, infelizmente, vários profissionais que pararam, né? Que não aguentou, né? Mas graças a Deus eu sempre tive fé que ia dar. Sim. E foi que realmente eu comecei a ter, vamos supor,
O meu valor, inclusive, né, eu tinha uma proposta de orçamento subiu pra e eu não me valorizava. Até o ponto de outros profissionais chegarem para falar, não, olha, cara, o que você está fazendo aqui, bicho, você está cobrando só isso? Não, pode dar o dobro, o triplo. Mas não foi isso, foi que assim, eu... Né, mas porque você subiu o seu patamar e não subiu o valor. Não subiu o valor. Na hora que você descobriu... mas o que acontecia? Você tinha uma proposta já definida do que fazer, mas aquele orçamento não cobria, né? Então a pandemia a gente pôde observar e eu ficava, né, eu mesmo falava para as pessoas, não, vamos acalmar que a coisa vai melhorar. E não, chegou um ponto e falei, não vai melhorar. Não vai, filho. A rosa que custava 80 centavos o botão, não baixou mais. Ela passou a custar R$2, R$3 e a coisa não voltou. Não voltou, concordo com você. Então eu falei, pô, não adianta. Tudo, né? Mas hoje em dia se mantém esses valores? Sim. Em algumas questões você consegue, né, ter um custo um pouco mais em conta, o outro mais elaborado. E hoje eu falo, em geral, de acordo com cada projeto. De valores de flor, assim, só entrando rapidinho, a gente não pode falar que era mais ou menos o que era em 2019, pós-pandemia. Não tem nada a ver. Pelo contrário, foi algo assim... abusivo, a gente pode falar, porque os valores, mas a gente tem que levar em consideração que muitos produtores pararam, né? O nosso maior produtor de lírio do Brasil parou, abriu as pernas. Você pagava na época R$2 no macho de lírio, hoje você paga 12. Caramba. Né? 6 vezes o valor. Então, né, aquela coisa de você falar assim, subiu 10%, não, subiu 200%, 300% as coisas. Então e tudo, não voltou, né? nada voltou, né? Então a gente teve que se adaptar, se reinventar e não deixar a peteca cair, porque você fala, poxa vida, agora acabou, não. Na verdade, para mim isso tem que estar. Né? E você acha que essas negociações de flor é o seu maior problema, é o seu maior inimigo hoje para evento, ou você acha que tem problemas maiores? Na verdade, Léo, a gente tem muita situação assim, por exemplo, a flor não vou dizer para você não, porque antes a gente tinha, né, a nossa cooperativa de Olambra, entregava para a gente flores na segunda e na quinta, e você recebia listas de preço, você tinha lista, você pegava a tua lista de preço na mão e falava, puxa vida, né? Então você sempre fecha com o cliente, né? Eu vou trabalhar com flores específicas, flores nobres e tal. E você tinha uma lista que você tinha como você escolher o que você tinha de preços melhores, visual mais bacana. Para vender, isso. Hoje é diferente, hoje você não tem lista de preço, né? Você tem, mas é uma coisa que é ilusória, você não pode confiar, porque, enfim. Então hoje é uma coisa mais formato de leilão. Então você não consegue nenhum pedido, né? Mas como que seria esse leilão? Assim, para quem está em casa, assim, entender um pouco. Todo mundo, eu também tenho essa dúvida. Todos os decoradores falam, por conta do leilão, aí a noiva olha assim, tá, como que funciona? Então, na verdade, online, né? Não chega a ser online. A gente tem um aplicativo, a cooperativa, né, a Cooper Flora. Todos os decoradores só tem esse caminho? Não. A gente tem, vamos supor, inclusive isso acontece muito. Final do ano agora, eu tinha a Cooper Flora, que essa cooperativa não conseguia atender, então você tinha que procurar produtores. Eu fui umas 10, 15 vezes agora, de novembro a final de dezembro, para Olambra, botando meu caminhão na estrada para buscar flor, porque não tinha. Né? Caramba. O maior ponto é Olambra. Sim, Olambra, a gente tem vários pontos, né? Tem a Estel, tem o Verling, tem a Cooper Flora, agora tem também lá a Cea Flor, tem vários. Tudo Olambra. Mas eu sou associado com a Cooper Flora, né? Então a Cooper Flora funciona assim, então você tem lá o Sync, um aplicativo que você tem, então se tem produto em tela, você compra. Se não tem em tela, você faz intermediação, aí vai para leilão, aí até conseguir o produto. E às vezes eles não têm, então você tem que partir para outros. E você tem esse compromisso com a noiva. Sim, não, na verdade isso não tem, assim, não tem volta. Mais leva, literalmente. É que na verdade. Eu tive uma situação que eu precisava de lírio laranja, né? Agora. Não, e é assim, é específico, tem que ter, né? E eu também sou. E não dá pra ter um pouco, não, né? Na verdade eu sou também diferente com relação a isso. Eu gosto de levar o pé da letra. A gente vê muito pessoa fala, não tem isso, põe aquilo. Não, eu gosto. Porque é aquilo, cara, não adianta. Eu quero agradar 200, 300%, eu quero agradar a noiva. Não quero que, né?
eu consegui na cooperativa tal, aí eu tenho eu tenho um vendedor também que te socorre, né? Então eu compro o aplicativo, tô com dificuldade de achar uma coisa, tem um vendedor. vou pro vendedor, cara, ó, tá assim, tá assado, tá. Falei, não, certo. Esse do líder falou, cara, eu vou dar uma olhadinha pra você que eu consigo aqui. Não tem mais corte, né? Eu falei, cara, eu tinha que comprar 12 caixas de lírio. E aí eu tinha conseguido comprar uma caixa, eu tinha conseguido comprar. Puta. Aí eu tinha pago 8 e pouquinho, não me lembro, na haste, no galho de lírio. Nossa. Aí, no galho, uma haste. Aí eu consegui na Stealth, porque que é a região aqui de Paranapanema, é o Lambra 2, aí eu consegui ligar, foi ligar para todo lado, né? Consegui, achei, mas o cara falou, não, eu vou te cobrar 12. Eu falei, não, cara. Aí o outro, consegui mais um outro lá. Então, só catando. Enchi o tanque de caminhão de diesel e falei, ó, vai, pedaço daqui, vai buscar. 5, 6 lugares. Isso, na verdade, já ultrapassou aquele custo que você tinha. Que você tinha imaginado. Mas, se você não tem uma margem, tem, mas não é muito grande. Eu imagino. Mas eu prefiro assim. Eu sofro isso com o filé mignon. Então. Mas eu prefiro ter toda essa dor de cabeça, ter esse custo, mas você, noiva, você nem vai saber, a noiva nem vai saber, ela não sabe disso. Eu tive um casamento aqui com você, cara, aquilo eu não esqueço até hoje, é o abençoado copo de leite. Isso é uma desgraça. A noiva falou assim, olha... a noiva ele é muito... A noiva titulou a decoração como uma decoração com talos. Foi onde a gente... Talos, era só copo de leite. 100% copo de leite. E se você, naquela época a gente não tinha isso, na época não tinha compra na cooperativa Cooperflora, a gente tinha o fornecedor aqui em Bauru, né, aqui no Ceará de Bauru, que ele intermediava, e era o Kurt, né, todo mundo conhece o famoso Kurt, e ele comprei uma quantidade de copo de leite imensa, quando chegou, tudo preto. Nossa, eu acredito. Tudo preto, eu acredito. na semana do casamento. E aí não tem o que fazer. Não. Tem que achar, não é que tem que fazer, tem que correr. Aí na ótica ele falou, cara, não tem nem como. Correr contra o nem tempo. como. Aí ele falou, cara, eu entendo a situação. Então vamos correr atrás. Resolver. Aí ele me ajudou, o próprio fornecedor, a gente foi atrás, eu paguei 4, 5, naquela não me lembro, mas paguei muito mais caro. Para entregar. Para conseguir entregar. Aí ele conseguiu, foi, buscou, mandou o caminhão buscar. Naquela época nem eu fui buscar, ele foi buscar. Mas eu vou falar para você, aquele período eu achei que eu não ia conseguir. Não tinha esses problemas. Então a gente já pode meio que colocar aqui que esse foi um dos seus maiores desafios, se tratando de eventos. Parte de flor, hoje em dia, hoje a gente pode colocar... É o seu problema, sim, é o seu risco. Porque o restante é fácil resolver. É o perrengue. Não. A flor. O resto é fácil, a flor é mais complicado. Mas é fácil, mas não é nada fácil. Eu posso projeto falar mega... Tá achando fácil? Mas eu posso falar que para mim é mais complicado porque eu sou muito perfeccionista com isso. Entendi. Então eu sofro bastante por causa dessa questão de ser perfeccionista, né? Então você tem que ter o pé da letra, a quantidade não pode ser menos do que aquele está programado. Claro. Né? Então, isso nós falamos dele bastante aqui. O Kiko era assim. Sim, eu lembro de brigar muito com o Kiko, porque ele era um nível e eu falava, cara, cria uma decoração B, você vai arrebentar de vender. Não. Mas, cara, não precisa de 60 rosas no arranjo. Põe 40, 30 que vai ficar igual. Eu ouço a mesma coisa. Todo mundo fala, não, 60. Coloca mesmo. Eu briguei, nossa, tive tanta briga com o Kiko. Não, mas olha, isso aqui ninguém vai ver. Falei, mas eu tô vendo. Exato. Eu tô vendo, não adianta. A gente tava colocando um carpete no final de semana aqui, deu uma diferença de cor. Falei, não, pode trocar. Não, mas ninguém vai ver. Eu tô vendo. Do bege, né? Opa. Verdade. Mas isso aí vê o que mas faz a diferença, Léo, por incrível que pareça. Verdade, eu falo, tem 500 pessoas no evento. Se tiver 3 ali que vai ver... Pronto, acabou. Já. Seu nome, né? Que é seu cliente futuro, né? E tanto é que com essa questão, hoje a pessoa manda muito arquiteto fazer decoração. A pessoa fala do arquiteto fazer até a parte de tecido mesmo. A gente fazia muito da Metropolitana aqui, né, a Raíssa, sim. Agora ela tem a empresa dela, né, a Arquitecor. Ela começou com ela, né, fazer... Isso já entrou seu mão na parada, né? A gente já tá falando do Du. Na verdade, a Azaleia sempre fez a parte de tecido, né, assim, sempre fez não. À medida que a gente começou a elaborar as festas, os projetos ficaram mais complexos. Inclusive foi onde eu comecei muito, foi aqui no teu buffet. Você lembra que você brigava comigo por causa das suas divisórias? Mais um. Das suas divisórias. Você tinha umas divisórias suas, você colocava ali, né?
e que escondia, você colocava o material atrás, reduzia, ampliava o salão, era aqui, e eu comecei a fazer as paredes com tecido. Sim, né? sim. Até o ponto que você achou mais interessante, você dispensou as divisórias, né? Claro. E ficou legal, né? Até a própria festa da Paty, que você lembra que a gente colocou, ficou bacana? Sim. Então, nessa medida que eu começava, eu sempre fiz para a minha empresa, aí chegou onde o ponto que eu comecei, né, também a fazer junto, né? Aí o Du começou a trabalhar comigo, né, num determinado período. Do seu irmão? O meu irmão. E aí pegou fácil o jeito de montagem de arranjo, a montagem de tecido. Hoje ele monta tecido melhor do que eu, né? Isso é verdade. E aí um dia você passou, né, para a Natália o contato dele, ele fez um dia para ela e hoje a gente está fazendo, a gente faz para outros profissionais. Isso para quem não sabe, gente, é muito legal saber. É uma parte meio técnica, mas eu acho que é bacana. Vai até rolar um corte aqui. Podemos entender que o Sérgio hoje tem duas empresas lá dentro. Tem uma empresa de decoração e uma empresa do que a gente chama de fechamento. Fechamento são paredes em tecido que servem para ilustrar uma parede, para facilitar e mudar o layout do salão. Sim. Hoje isso é praticamente essencial num evento de alto padrão. Sim, se você vai, por exemplo, fazer um evento num espaço que comporta 500 pessoas, você vai fazer para 200, você precisa disso aí. O Alameda hoje muito, né? Exato. E o Sérgio criou dentro da empresa dele, com o irmão dele, com o Du, uma empresa só disso. E, lê-se de passagem, é a melhor empresa que eu conheço para trabalhar com paredes de tecido. Do pessoal da Azaleia. Na verdade, assim, o Du, né, mediante a questão de quando a Natália chamou ele para começar a fazer, ele montou uma empresa dele também. A Natália a gente entrevistou aqui também, já vai pro aro dela. E sem dúvida, a Natália usa em toda a festa. Sim, na verdade, 90% das festas dela tem claro. Criação de túneis, criação de você... eu fiz uma vez um 15 anos que era do Roca, né, veio para cá, então toda a estrutura, nós fechamos tudo de preto o seu salão, né, carpete preto no chão. Isso é muito legal, né? Vários eventos a gente fez de carpetar inteiro. Mas isso faz muita diferença. Sim. Então não é, a gente, hoje é possível a gente então falar que a decoração hoje, flor virou um detalhe. Sim. No montante, o que 20 anos atrás flor era a base, flor hoje é um detalhe. É o que a gente fala, hoje, eu não posso falar que eu vendo flores, antes eu vendia flores, eu falo que hoje eu vendo sonho, eu vendo projeto, coisas que... Mas que me envolve carpete, parede, fechamento, mobiliário e flores. Sim. Mudou muito isso. Mudou muito, na verdade. Porque era um negócio que era impensável, né? Na verdade a gente assumiu uma bronca, vamos dizer assim, porque eu vou falar pra você, antigamente era muito mais fácil. Você meio-dia, mas começava 8 horas da manhã, meio-dia, você entregava uma festa pronta. Hoje não, como você falou, é 5 dias de projeto. Mas o público era muito exigente. Naquela época a visita técnica não existia. Não. Hoje você consegue fazer um casamento sem uma técnica? Léo, se eu falar pra você, eu sou da época que não existia Amanda. Não, eu também. Não existia. Era a Cláudia Moreno. Cerimonialista. Era a Cláudia Moreno que vinha da igreja. Não, mas pra você entender, eu fiz bastante casamento, sabe por quê? Na época, eu comecei a me incomodar bastante se fazer os casamentos. E assim, hoje é um outro diferencial que eu tenho, eu sempre gostei de acompanhar a cerimônia. Sabe? Isso é verdade. Porque a gente tinha muito... você fazia um esqueminha de cerimonial. Exatamente. Eu lembrei disso. A gente via muito, cara. Nossa, eu ficava doente, ver os padrinhos entrando na igreja, sabe assim? Eu vi você fazer isso um em cima do outro, não tinha ninguém. Vídeo te chamava, né? Não. Aí eu comecei a, sabe assim, a chegar pra noiva e falar, viu, olha, você não quer que eu organizo para você, porque assim, eu lembro disso. É diferente do que um cerimonial faz hoje. Tinha decorador que vendia isso no pacote, de acompanhar a cerimônia. Eu lembro disso, tinha. Você decora comigo, eu cuido do cerimonial da sua igreja, não do salão. Eu na verdade não cobrava nada. Mas tinha isso. Eu não me lembro, naquela época eu não me lembro. Eu lembro. Mas eu fazia, tipo assim, pegava, numa das reuniões com a noiva, eu pegava o nome dos padrinhos, né, quem era do noivo, da noiva, chegava na hora ali, foi onde eu comecei a botar meu terninho na cerimônia. Você já viu? Cara, ele faz toda a decoração. Ele combina. Ele se combina com a decoração. Ele tem terno colorido. Ele tem umas 8 cores diferentes de terno lá. Cada cor ele tá com o terninho dele colorido. Ele tá montando aqui, deu o horário ali, ó, tudo pronto. Agora ele tá mais moderninho.
Só camisetinha, camisinha e tal, baraná. Hoje também ampliou a questão da entrega. Hoje não, né? Já tem um bom tempo que eu gosto de fazer a entrega do buquê para noiva. Que se tornou legal. Nossa, tem uns vídeos muito bonitos disso, muito emocionante, né? É coisa assim que não é gratificante pra gente como profissional. Sim. Você ver o resultado. Eu falo porque assim, todo o projeto que você vai montar com a noiva, você pensa muito no que a noiva quer, mas por outro lado você pensa num funcional que vai ficar legal dentro do gosto, do sonho dela, mas que consiga atender, ter todos os pontos específicos. Porque eu sempre fui assim, não é só você pegar, vamos supor, o pessoal das redes sociais fala muito isso para mim, falou, Sérgio, a tua festa, eu consigo pegar a câmera e dar um 360 no salão, eu não vou ter nada que eu tenha que cortar. Não vou ter que tropeçar, passar rápido, né? Diferente de coisas que eu tenho que fazer foco aqui, ali e pegar detalhes. Então, a gente que é essa visão espacial. Sim. Eu acho que o convidado e a noiva chega, ela não vai ver pontos. Exato. Ela vai ver tudo. Eu falo, não pode ficar buraco. Né? Não, uma coisa, a gente já falou disso aqui, uma coisa é a festa estar bonita no Instagram. Outra coisa é estar bonita. Exatamente. Exato, mas outra coisa ela tá bonita no ao vivo. Ao vivo. É o que eu falo, para a pessoa ter ideia realmente do que é o rede trabalho social, da pessoa, ela tem que ir. Ó, eu fechei um casamento agora pro dia 11 do 10, no domingo. A noiva, ela tinha, né, uma proposta já de orçamento feita e ela falou, quero ver um casamento seu, do Covadonga. Ela foi lá, ela falou, nossa, Sérgio, é isso que eu quero, mas eu quero mais um aéreo ali, mais um aéreo lá. Mas ela já tem uma referência muito próxima. Sim, ela conseguiu ver o salão pronto, ela falou, não, tá lindo, é isso. Essa é outra pegada que eu acho que te deu um boom, né? Esses casamentos mais rústicos, indo para áreas, principalmente Covadonga, que é um dos melhores lugares que a gente tem nessa linha, que tem aberto, com um salão mais grande. Isso não é na verdade, um outro filão que você pegou, né? A decoração foi assim, né? Eu sempre fui muito clássico, né? Até um certo ponto. O estilo boho, né? O boho, que até então, depois da pandemia, que ele tomou um boom, porque o que aconteceu? As pessoas começaram procurar lugar aberto. Não, mas assim, claro que os lugares abertos, mas encontrar uma situação de, eu quero uma coisa mais em conta, eu quero valores menores e tal, e a folhagem, né, ajuda. Ela acabou se tornando um ícone, hoje em dia, eu acho né, exatamente valor, isso. Né? Aí, devido a essa questão de ter uma procura muito grande, né, a folhagem hoje ela tem um custo mas na época ela não tinha, mas ela jogava fora, né? Mas a questão do borro, eu entrei de cabeça mesmo depois da pandemia, né? Porque eu já me inspirava em alguns profissionais, né? Ele tem um bordão que é o clássico borrado? Clássico borrado, mas hoje tem clássico moderno, clássico borrado, clássico, né? Mas o que eu sempre falo para as noivas hoje, não existe aquela questão assim, não existe regras, entre aspas, não existe regras para um casamento, existe sonho, né? Então isso é um fato. Então eu falo para a noiva, você não precisa, tipo assim, porque algo que está no auge, porque está na moda, porque não. Fazer o que você gosta. Exatamente. Exato. Entendeu? A noiva desse final de semana que eu fiz, por exemplo, ela é muito minimalista e é tudo muito delicadinho. Então, o que foi o termo que eu usei para ela? Eu falei, você precisa criar um fundo para sua decoração. Que foi a noiva que eu pensei que não teve mesa de doce. Sim. Né? A referência que ela me mandou foi assim, vidrinhos com flor, uma coisinha, sabe? Não enche. Não criar enche. Então a gente criamos um teto com folha caindo, com fundo. Ficou muito bonito. Ou seja, você prepara o salão para receber uma decoração mais delicada. Né? A gente está falando de flor, falou do custo da folhagem. Eu tenho visto também não sei até que ponto isso é tendência, se isso vai ficar, eu queria saber a sua opinião da utilização das flores artificiais, porque está cada vez mais isso. Cara, não para arranjo de mesa, não para arranjo de mesa, mas para pontos de foto e tal, porque não sei até que ponto isso barateia, porque é caro pra caramba também, estraga também. Sim, na verdade assim, porque isso tem muita gente usando. Tem. Eu sou um... Você concorda, Amanda? Acho que você tem visto isso também. Acho que assim, tem gente que usa até pontual, ok. Um outro. Parte de cenografia, isso, que tá longe. Tem gente perdendo a mão. Então, mas essa aqui é uma das preocupações minha. Na verdade, eu
resisti quanto a isso por muito tempo, desde todo mundo comentando, falando assim. Começou com os muros inglês, né? Mas o que acontece, Léo? Eu gosto de ser diferente. O muro inglês, né? Não, eu digo, o muro inglês era muito caro fazer, e começaram a fazer artificial e pregava só umas coisinhas no meio para passar batido. Mas mesmo a questão do que você tocou do muro inglês, o muro inglês é chapado, né? Sim. Aquela coisa de a própria folhagem, a murta, chapa de madeira, você grampeia, então fica uma coisa chapada. Claro, tem noiva que prefere dessa forma. Eu já gosto com o movimento, então eu já chamo de jardim vertical. Tá. Então aí onde entrou as costelas de Adão, as folhagens mais diferenciadas, tal. Porém, né, tem várias situações que você tem que advir, porque tem noiva que gosta, que não gosta, então você vai de acordo com a noiva. Claro. Mas a questão do ponto das flores, nem podemos falar artificiais, né? Hoje a gente chamamos de flores permanentes. Né? Eu fui um dos únicos decoradores que, sabe assim, eu resisti até o último ponto. Se eu falar pra você que tem... Porque tem umas que são muito boas. Você vai ter 6 meses. Umas são feias, né? Tem umas que você pega na mão pra ver se é verdade. Você olha e grita que é plástico. Tem de 8 a 6 meses que eu aderi isso daí, entendeu? Que eu comecei a investir um pouco mais, mas de uma forma diferente. Tá? Demorou para eu assumir essa questão, por quê? Porque eu estava procurando uma forma de fazer com que essas flores artificiais, as permanentes, elas conversassem com a natural. Exato. Porque esse que era o que me incomodava. Porque a flor artificial, ela não conversa com a natural. Não tem, não dá. Então a gente vê hoje cerimônias que as pessoas montam aquele tufo de flores brancas, tudo branco, parece uma nuvem. Que grita, né? E automaticamente você vê a haste de plástico no meio. E eu comecei a trabalhar com os aéreos, né? Primeiro, os arranjos aéreos. E assim, eu faço. É bonito, isso fica legal. Sim, mas eu faço folhagem natural com a flor artificial. Então, ou seja, você achou um ele conversa com o arranjo que está ali embaixo. Com acesso. É que nem o painel de LED, né? Antigamente você tinha que estar longe para ter. Hoje mas dependendo do que você vai, você não vai gastar uma fortuna na distância que está, você pode usar algo menor. Eu ainda preciso investir muito na parte das flores artificiais, mas o pouco que eu já investi, eu já consegui ver que vai dar um resultado legal, pelo menos para mim. Legal. Sem descaracterizar a decoração. Exatamente. Tanto é que eu tive uma das noivas, né, que o pessoal do cerimonial pediu para ela ir ver, né, o senhor está fazendo um casamento em tal lugar, só que ele é 100% natural, que é o que você quer. A noiva chegou, né, no salão e começou a olhar, tudo lindo, maravilhoso, que bacana, que legal, só que eu já sabia da conversa. Né, eu falei para ela, só que eu preciso ser sincero com você, esse salão não está 100% natural. Como foi dito, e ela não viu. Ela não viu. Eu acredito. Aí eu pedi para ela identificar os pontos, ela não conseguiu identificar. Eu acredito. Entendeu? Então, isso foi o primeiro que eu fiz, inclusive, que eu usei, né? Aí já para mim já foi interessante, porque eu vi que a noiva, que eu passei no teste. Eu nem acho que é muito, me corrija se eu estiver errado, muito custo, mas tem tudo também uma praticidade de execução, né? Sim. Mas a questão de custo, a gente fala, por exemplo, é mais caro, mas automaticamente a flor está caro também, você usa uma vez só. Entendeu? Exato. Então, reaproveitar depois. Só que o que você tem que fazer... Mas ela não reaproveita tanto, viu? Ela quebra. Tanto tem que ser... Na verdade, o que acontece com as flores permanentes hoje? O seu cuidado com ela tem que ser... acabou armazenamento, montagem e desmontagem. Isso é fato. Para ela passar batido numa versão híbrida. Sim. Porque, eu vejo alguns funcionários desmontando decoração que tem isso aí, dá até dó das flores artificiais, os caras acham que elas são de ferro, não é possível. Não. E aí, a hora que vai usar... Mas eu acho que em tudo, né? Tem um pessoal... mas isso aí faz mais diferença. Hoje em dia eu sempre falo, né? Na verdade, a gente não consegue acompanhar. Hoje eu parei de acompanhar, né, a parte das desmontagens, justamente por quê? Porque, cara, não tem como. E outra, você tem uma situação... Não é nem física, você precisa de horário para atender. Então eu fiquei hoje de atendimento segunda, terça, quarta para fazer o atendimento e a partir de quinta, dependendo do evento, quinta, sexta, sábado, sexta. Porque eu não consigo também deixar na mão da equipe, né? Não que a equipe não seja competente, mas é diferente, você que está assinando o negócio. Claro, né? Então eu tenho que estar, né, toda a informação que precisa, eu tenho que estar ali. Isso a gente vê, né, Amanda? Isso a gente vê. Mas
Bem-vindo às artificiais aí, sim. Agora eu já estou mais... Hoje em dia são as artificiais, as secas, né? As secas... As secas já tem, ela tem as desidratadas, né? Eles chamam de... flores... Puxa vida, fugiu o nome agora. Eu vou lembrar o nome. Mas as flores, os desidratados, que a gente chama, eles vieram junto com o estilo boho, né? Que inclusive esse final de semana da Bia, né, da Márcia, usamos os capins dos pampas. Tá muito bonito também. Né? Então é diferenciado. Busquem no Instagram deles, tem postagens, essas duas fotos muito bonitas. Então, inclusive isso é legal, a gente teve 2 consecutivas, né? Completamente diferente uma da outra. Exatamente, é o que eu falei para uma noiva hoje. Eu falei, a minha intenção é que... essa flexibilidade que vocês têm hoje, você também, principalmente, é muito legal, né? Porque antigamente você via um decorador em 2 datas, você via a mesma decoração. Hoje não tem mais isso. Se a pessoa me pede isso, eu já falo que não tem como fazer, porque... Tem gente que vem achando que eu vou pegar um dia que você já tem uma festa no outro para ficar mais barato. Não necessariamente. A não ser que você aceite a mesma coisa. Mas não... Não rola mais muito isso. Inclusive o pessoal das redes sociais, eles fizeram... Eu fiz um casamento, fiz 3 no Covadonga, num determinado período, que eu fiz sexta, sábado e domingo. Né? E aí eu pedi para eles fazerem uma reportagem dos 3 casamentos, mostrando... Né, a identidade de cada um deles, com cores diferentes, com tudo, para realmente, né, a logística, é claro, para a gente se torna uma coisa mais interessante, porque você consegue, acontecia muito de pegar a locação de cadeira, né, dividir entre as noivas, né, então a logística para isso é interessante porque você consegue, às vezes uma para algumas coisas tecido, mas você tem que a identidade da noiva, cada um claro, não adianta. E outra, é injusto com ambas, né? Você tem que estar... Sem dúvida. Antigamente acontecia muito isso porque a gente não tinha rede social também. Exato. Né? Hoje em dia, o casamento não acabou, já tá no ar. Já tá no ar e a noiva vai falar, nossa, vou ver no meu casamento antes dele acontecer. Inclusive, às vezes nem começou, o casamento já está no ar, porque às vezes tenta escapar umas coisas. Não deveria, mas acontece. Nós vamos chegar numa conversa disso com esse pessoal, que eu acho que vai ser o nosso primeiro programa de debate. A gente vai montar um ringue aqui. Tem uma galera já tem fila de gente querendo entrar nesse programa. O comentário desse final de semana foi que ia acontecer um ringue aqui, né? Porque nós trabalhamos, né, esse final de semana em 3 profissionais, né? 3 decoradores. 3 decoradores. Foi Queria ser uma formiguinha aqui, ó. Mas foi divertido, foi bacana. Nossa, foi bacana. Foi muito legal. E o resultado foi muito legal. É que nós fizemos um casamento para o pessoal que está assistindo de uma filha de um prestador de serviço do nosso ramo de cerimonial, e o pessoal fez um collab de decoração com tudo e o resultado foi muito legal. Nossa, as fotos ficaram maravilhosas, muito legal. Ficou legal. Muito legal. Foi bom. Que legal. Foi um desafio, né? Juntar 3 ali. E para mim, né, que sou detalhista, foi trabalhar com outro um pouco mais complicado, né, a gente respeitar o espaço de cada um, né, porque isso foi muito importante, porque ambos os 3 profissionais, né, tinha que ter um cantinho específico que foi preparado para a noiva, né, então a gente teve as reuniões, a gente conseguiu alinhar tudo isso, né. Agora, de desafio você já falou qual foi o pior. Perrengue nós temos toda semana. Se não, o 6 de decoração não é muito diferente de mini buffet, é até pior. Eu passo mal, cara, passo mal. Então, passando mal, qual perrengão, então, que você lembra que você passou? Cara, agora, perrengue que teve problema, eu não me recordo. Depende mas de que sentido você está falando desses perrengues. Perrengão, que você teve que sair correndo atrás de coisa para executar, correndo. Mas isso aí foi o final do ano, agora foi um perrengue atrás do outro, de precisar aumentar coisa de última hora. A gente fez um evento no Covadonga que o pessoal aumentou uma parede que usou 3 mil folhas de costalhadão numa parede, tipo na quarta-feira à tarde. O evento vai acontecer na sexta. E outra, a gente tem até quarta ou meio-dia para você fazer os pedidos. O resto você tem que correr atrás. Isso é um perrengão. Mas cara, eu vou falar uma coisa pra você. Rolou. Sim, não pode não rolar. Tem mas que é aquele, assim, no dia, velho. Eu vou contar um pra você, que é o que você perguntou e na primeira coisa que você falou, tá tudo certo, tudo sossegado, aí tá uma maravilha, tô até na paz hoje. Vou entregar, volto pra casa. Já marcou até o jantar com a patroa. Não, na verdade, assim, esse evento, eu sou muito, sabe assim,
eu coloco Deus em tudo que eu vou fazer, cara. Tudo que eu faço hoje é pelas mãos de Deus. E esse casamento foi a prova de que Deus foi quem Cuidou. preparou aquele casamento. Foi o que aconteceu. Porque foi assim, como você falou, era pra ser tudo tranquilo, porque aconteceu, não tem esse problema, vamos supor, assim, né? Que nem no Márcio Marô, que ele tem festa de segunda a segunda, você não tem tempo de montagem. Nós começamos a montar, foi um evento... Você quer que você até cochila, fala. Não, foi numa fazenda da própria família. Como eu já fiz, agora eu virei amigo de infância desse pessoal. Então assim, eu fiz o da primeira filha, né, da irmã da segunda noiva, e foi algo assim que eles prepararam tudo, né? Tudo bonitinho, perfeito, poda nas árvores, grama podada, projeto bem e a gente montando tudo, sabe assim? Contou tudo que podia dar errado para não dar errado. Aquele que eu falo que o casal era um casal de noivo que você podia pôr no bolso. Eu falo, sabe, o casal assim, sabe, tão bacana, legal. E assim, nós preparamos tudo, saímos de lá, o casamento ia acontecer num sábado. Nós saímos lá na sexta-feira à noite com tudo prontinho. Pronto. Só chegar e pôr arranjo. Pôr flor na mesa. Nós chegamos no sábado de manhã, cara, um vento, cara. Porque assim fala assim, casamento no lugar... Vento hoje é quase um problema maior que a chuva. Então, eu queria falar, você chega no casamento no lugar livre, teu problema maior é a chuva, né, que você pensa. Então tinha tenda, tinha tudo. O vento carregou tenda no lugar. Mas eu contei história aqui. Era algo assim que você pegava, por exemplo, você punha um vaso, você punha um arranjo em cima, você virava as costas, sai tudo rolando. E terra pra tudo quanto é lado. Nossa. Tem inclusive um vídeo no Instagram, a pessoa fez um vídeo, né, mostrando toda Meu Deus. E ali não tinha o que você fazer. Não tinha. Só rezar para parar de inventar. Foi o que eu fiz. Falei, olha, se Deus permitir, vai acontecer. E aí o pai da noiva morava, eles moravam fora, mas eles estavam passando lá esse período na casa lá. E ele chegou, Sérgio, o que você precisa que eu faça? Eu falei, cara, eu não sei, bicho. Nós vamos ter que resolver. Aí eu falei para ele, nós temos que fechar esses pontos onde está entrando o vento. Ele falou, tem umas lonas de político aí. Eu falei, é isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Não. Aí ele mobilizou a equipe dele, do pessoal da fazenda, eu peguei o meu pessoal, ele vinha com lona de político, ele vinha com pano por trás, e ia fechando e fazendo, mas não era aquilo que ia resolver. Foi Deus, porque não tinha outra saída. Mas ajudou. O casamento estava marcado para 6 horas da tarde. Quando foi umas 2, 3 horas, a coisa começou a melhorar e a gente aqui, ó. E o pessoal arrancando terra do salão. Aéreo, não sobrou um no lugar. Não sobrou nada. A gente estava com os aéreos tudo pronto, tudo. Não sobrou nada. E assim, a gente conseguiu em tão pouco tempo resolver algo assim. E aconteceu. Foi lindo. Cara, olha, sempre acontece. Foi emocionante. A noiva chegar ali e depois de ver tudo pronto. Né? Nossa, chega até mas é uma entrega surreal, né? Sim. Foi algo. Não adianta o pessoal achar que isso a gente resolve tudo. Deu sorte também. Sim. Não. Físico, né? A gente teve um que a Amanda estava junto, que acho que foi você pensou, a gente um evento corporativo, cara, porque assim. Inclusive, não adianta essa parte de fechamento. Você tem que ter noção do que você está fazendo e você tem que ter. Porque vai tudo embora também. Eu sempre falei que a questão de segurança é muito importante nessa área que a gente trabalha dos fechamentos. Sim. Porque dentro do teu espaço aqui é um pé direito baixo, não tem. Não, está protegido. Não tem corrente de vento forte. Você sai pro mato. Agora você vai fazer sai pro mato no empreendimento. Sabe assim? Não tá acabado ainda. Com tudo aberto. E eu cheguei a pessoa e falei. Eu tive esse final de ano também, um empreendimento grande aqui em Bauru, que adiou de um dia para o outro por causa de vento. Na verdade, esse foi cogitado de adiar. Não, esse adiou. Esse foi cogitado, mas a pessoa falou que não. Era um evento de 500 pessoas, adiou. Mas no final... Não, deu tudo certo. Amanda chama aquele negócio? Amanda aprendi a colocar virou decoradora no dia. Todo mundo se doa. Porque isso é legal. Isso é legal. É chuva, vento, barro, foi tudo. Não, eu tive evento, inauguração de um empreendimento, que acabou o evento, eu joguei meu tênis fora. Foi mais ou menos isso. Do Espaço Verde Comendador. Acabou o evento, eu joguei meu tênis fora. Não tinha condição de usar mais. Não tinha nem lavar. Foi pro lixo. Esse evento que a gente fez, eu cheguei em casa, que foi um evento corporativo, tudo, mas estava tudo certo, a minha equipe já estava tomando conta. Falei, não tenho condições de voltar. Doía tudo. Eu acredito. Cara, porque não é só força física, é atenção, né? Esse foi de evento que eu coloquei a minha equipe para segurar uma parede
Que assim, dava umas rajadas de vento que se soltasse, ia levar tudo dentro do salão. Ainda O cara bem com que foi telão durante o montado. dia, porque se essa corrente de vento acontece no meio do evento... Acabou o evento. Não, esse evento já começou... Alguém. Não sei se você sabia dessa história. Esse evento já começou com uma data errada. Era uma data... Não, confundiram a data. Não fui eu. Não foi. Eu sou assessora errada. Você é assessora, confundiu a data, mano. Não é que negócio, foi a pessoa que contratou o Serginho. Eu lembro até hoje, eu tava com tudo certo com esse evento, ia acontecer numa quarta-feira. Numa quarta-feira, é quarta que acontecer? Aconteceu na segunda. Antes. Não, mas aí você imagina. Tava tudo certo para quarta-feira, esse é o evento. Ok, eu tava na estrada, tudo. Na rodovia, tava indo para uma técnica em Araçatuba, uma visa técnica, e do nada a cliente mandando mensagem, ó, não sei o que, tudo certo, não sei o que, você alugou o bistrô, aluguei tudo certo, tá tudo certo, e eu respondendo mensagem com ela. E de repente ela me ligou, viu, eu preciso que você me ajude. Falei, o que foi? Não, eu preciso da tua ajuda. Eu já parei o carro na rodovia, falei, o que foi? O evento não vai ser quarta, vai ser segunda. Isso falei, era? Como assim? Isso era na sexta-feira, na quinta. Era num feriado. Eu já passei por isso. Na sexta-feira. Já passei por isso. E assim, eu tinha dado folga para toda a equipe. O Du tava pro rancho, foi pescar, sabe? Coisa assim. Todo mundo. Não, e do nada ela falou, vai ser segunda. Eu falei, mas como assim? Não, é segunda. Fala que você pode fazer para mim, me atender, pelo amor de Deus. Eu falei, não, peraí, vamos pensar o que tem que ser feito. Aí já na hora, eu falei, não, vamos resolver. Aí ali mesmo, fiquei uns 40 minutos na rua parado, já liguei para um, já fui atrás de outro. A gente tem, mas então, nossa, isso não pode virar. Mas aí, mas aí eu falei, olha, então você vai ter que disponibilizar a madrugada para a gente entrar com a equipe, né, e foi esse evento desse perrengue todo, entendeu? Não, o vento assim, é terrível. Porque essa pessoa ficou responsável por toda a estrutura do evento. Então foi um belo perrengue. Foi, então a pessoa ficou responsável. Foi um perrengue que pegou um monte de gente, não foi só da decoração. Sabe aquela coisa do olho tremer assim, ó? Eu falava pra pessoa, o olho tá... Ia falar pra ela, viu, não dá. Porque quem soltou os convites não foi o mesmo que contratou os profissionais. Nossa. É mais ou menos isso, né? Eu fui contratada por uma no meio do caminho. No meio do caminho e ela... A Amanda caiu de paraquedas lá no meio, eu nem sabia que ela tava... Não, eu não ia participar desse evento. Eu só ia colocar as meninas porque era um evento só pra entregar ali um panfleto, um negócio ali. Aí é o pior, né? Ela virou decoradora no meio do rolê. Isso é mais ou menos o que você falou das flores. Não, põe menos flor aí que tá tudo certo. Só vai fazer isso rapidinho. Não, eu tinha ganhado uma massagem, fui pro spa de manhã, um dia tranquilo, vou dar uma passada no evento, eu tinha almoçado. Aí você foi montar forma. Aí fui montar forma. O que nós comemos lá? Uma maçã. Não, caldo de cana com pastel, você lembra? Vocês foram. Você não comeu? Não, porque não tava Ninguém tinha almoçado, não conseguia almoçar nada, cara. Aí o meu sobrinho trabalha com isso, a gente ligou pra ele, o iFood levou caldo de cana, pastel pra gente comer, pra gente dar um... Aí como eu não estava sendo contada, né, não chegou pra mim caldo de cana com pastel, pra mim sobrou não o quê? Pagaram maçã. O seu staff, você não foi contabilizada no staff. Não fui contabilizada, e aí sobrou uma maçã, nossa, que assim, de procedência duvidosa, não sei nem de onde saiu aquela maçã, mas foi o que salvou. É o que tinha. Era o que tinha. Foi a maçã mais gostosa que você comeu na sua vida. Foi, mas o legal de... Achei ela aqui, ó, enquanto colocava forma, eu carregava vaso junto com o Serginho. O legal de tudo isso é você depois, né, ver... Tipo, você dá risada disso. Tudo que passou e, claro, né, você levanta a mão para o senhor e agradece, porque por mais que é um corporativo, mas é um evento que... Eu vi um vento num corporativo também mandar para o chão. Ele levantou e jogou para o chão 1.400 metros de tenda. Sorte que era 4 dias antes, deu tempo de fazer o evento. O vento é pior do que a chuva. É pior que a chuva. A chuva ela vem, ela passa, mas o vento não tem como você controlar, cara. Mas é legal. Isso torna mais... É história pra contar. Isso eu não sei pra você, mas pra mim isso movimenta pra caramba. Isso me move, esses desafios. Sim, esses momentos, cara, você passar por ele e falar, cara, eu dei conta. Não, mas na verdade isso a gente tem, na verdade, não só nessas questões desses perrengues, mas a questão assim de ter, vamos supor, um final de semana com 2, 3 casamentos,
que tem uma exigência maior de um, do Você outro. cumpriu o desafio, né? Então eu sempre falo, né? Não vejo a hora de passar esse final de semana, porque a tensão é muito grande, a responsabilidade é tamanha, né? Então você não pode errar isso aqui. E assim, você sabe, você vai concordar comigo. Se está tudo perfeito, tudo alinhadinho, a cerimonialista errou a música que vai soltar na hora de soltar, para nós acabou tudo. Entendeu? Não, eu concordo. Então, cerimônia foi só um. Mas pode ser o decorador, que talvez a cor do tapete trocou. Vixe, e tem noiva que acaba a festa por causa disso. Chega aqui e fala, não vou tocar. Puta, passamos por isso. Começamos o ano. Sorte que tinha duas bandas. Não dá nem um curta, dá um longa-metragem se a gente for fazer um filme, cara, porque é muita coisa. Bem longa, por sinal. Nossa, olha, a gente, aqui, como agora, a gente era pra falamos tanto do Serginho, mas fizemos quase um técnico de casamento. Foi muito legal, muito bom, muito proveitoso. Serginho, a gente vai meio que começar a se encaminhar pro final. A Amanda, não sei se ela quer perguntar mais alguma coisa, falar alguma coisa. Queria deixar um tempo, primeiro agradecer você estar presente aqui com a gente. Legal. Provavelmente vai ser convidado de novo para a gente fazer técnicos de decoração de casamento. Legal. Você é um cara que eu vou querer aqui, Amanda, acredito também. A gente vai trazer vários profissionais de casamento para falar de decoração de casamento. Eu acho que você é uma referência nesse assunto, achei importante. Obrigado. E vamos deixar um espaço para você deixar uma mensagem, falar alguma coisa. Vamos ver se a Amanda quer perguntar mais alguma coisa. Eu estou extremamente satisfeito com o podcast de hoje. Estou satisfeito também. Eu acho que agora no técnico a gente consegue ver vários outros detalhes que não foi falado e que compõe também muito a decoração, né? Mas deu para ver o tanto que o Sérgio é detalhista. Muito. Isso marca ele. Então fica aí, Serginho, um tempinho aí para você falar o que você quiser, deixar suas redes sociais, fazer um jabazinho aí, pra gente meio que se encaminhar para a reta final aqui. Legal. Não, na verdade eu queria primeiro agradecer você, Léo, Amanda, pelo convite, que foi muito bacana, bem produtivo, legal, né? Uma coisa que acaba... Você tava morrendo de medo aí, ó. Então, falou mais que o homem da cobra. mas é que se tornou uma coisa legal, bacana, porque super fluido, e outra, falar de evento, de casamento, falar do que a gente gosta é fácil. do que a gente gosta de fazer, isso é muito bacana. Então agradecer vocês pelo convite, agradecer toda a galera, toda a equipe que participou com a gente, que são, além de profissionais, amigos bacanas, né? E assim, uma mensagem, cara, o casamento, né, o que a gente trabalha hoje é legal, então eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de ter esse momento com as noivas, né, o desenho, como você falou nas nossas conversas, é algo que até então ele dá às vezes a gente tira o estresse, às vezes só na área de desenhar ali é muito legal, então eu gosto muito de tudo isso daí e eu quero continuar muito tempo aí. Esperamos fazer, isso, né, Amanda? Fazer como eu já fiz, né, o casamento da minha, que foi do meu casamento, fazer o casamento dos pais, fazer o 15 anos da filha. E depois o casamento da filha. E daí ainda vai chegar. Vai, eu já cheguei nisso. Vai chegar. Então, mas é legal, isso é muito bacana. Eu gostei muito. Legal. Foi muito bacana, obrigado. E a rede social? Redes sociais, Como poxa tá? vida. Azaleia Flores, né, nosso Instagram. E é o Instagram, né? Você abastece o Instagram? É o Instagram. É ele que manda hoje. E segue a gente lá no Falando em Festa, Manda Raira, Márcio Marô, porque vai sempre ter postagem do Serginho da Azaleia, o Richard, que acho que gera um monte de conteúdo. Qual que é a rede social do Richard? Richard Pieri Filmes. Richard Pieri, um R só. Pieri Filmes. Filmes ou Filmes? Filmes. Então, Richard Pieri Filmes no Instagram. Show de bola. Tá lá, gente. Tá dito. Excelente. Velô, coloca aqui. Muito bom, gente. Amanda, foi muito bom, Serginho. Obrigado. Legal, obrigado. Gente, continua seguindo a gente, compartilha, manda pras noivas, manda pros noivos, pros amigos. Ativa o sininho, claro, e tamo aí. Obrigado, Serginho. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até, se Deus quiser.